Pouca gente fala disso, mas muitas vezes o consultor ambiental ele precisa voltar no tempo. Não é pegar uma nave espacial aí vou fazer uma viagem no tempo, mas é quase isso. A gente precisa entender qual que é o uso pretérito da área que a gente está trabalhando no âmbito do licenciamento ambiental. E por que que isso é tão importante? Porque isso vai te dar a diretriz com relação ao estágio de sucessão florestal, ou seja, de regeneração da floresta, especialmente se você estiver no bioma Mata Atlântica, isso é bem relevante. Ele não te garante, mas ele te dá um indicativo. Além disso, você precisa entender se houve alguma outra atividade potencialmente poluidora naquela área. Digamos que o local tenha sido uma exploração de petróleo. É difícil que isso aconteça aqui no nosso país, mas tudo bem. Mas o tempo passou, aquela infraestrutura ficou lá abandonada e a vegetação voltou a crescer. Mas é uma área extremamente contaminada. Você precisa entender o que aconteceu no passado. Ou pior, digamos que o dono anterior da área foi lá e suprimiu vegetação sem autorização. E isso foi alguma coisa que aconteceu meio recente. Isso pode impactar no sucesso do seu licenciamento ambiental. O fato é que aspectos ambientais têm um critério chamado dentro do direito ambiental que é próprio terreno, ou seja, ele caminha com o terreno. Então, se houve algum dano ambiental no passado, ele é responsabilidade do terreno, do proprietário também, mas aquilo acompanha o terreno. Daí a importância da gente olhar para o passado. E dentro de um processo de licenciamento ambiental, a gente precisa impreterivelmente fazer isso sempre. Ah, Vitor, mas aqui o órgão ambiental não pede. É, mas você quer correr o risco, muitas vezes, de receber uma surpresinha ali na frente? Eu acho que não vale a pena esse risco. E principalmente porque hoje a gente consegue, eu vou mostrar para você isso aqui, como que você faz uma análise temporal de maneira muito rápida. Muito rápida. E o melhor, de maneira muito certa, de maneira muito assertiva e que vai atender ao que você precisa e ao que o órgão ambiental também precisa. Então, olha só, vem comigo aqui. Eu estou aqui dentro dos agentes do Sabiá. A primeira coisa que eu vou fazer seria analisar. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu poderia vir aqui e vou utilizar o Sabe Tudo João de Barro. Vou voltar aqui para ficar mais claro. Ó, vem aqui no Sabe Tudo João de Barro. Eu poderia vir aqui e utilizar todo esse prompt aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente. A gente vai voltar aqui e a gente vai nesse carinha aqui. Sabe Tudo Prompt. Então eu vim subir 2 mapas para ele. Subir esse mapa aqui do ano de 2000 e do ano de 2025 para essa mesma área. E esse mapa aqui de 1957 e 1978, da mesma área. A gente vê que tiveram diversas alterações. Eu vim aqui subir esses 2 mapas e dei o seguinte comando para ele. Elabore um prompt para eu analisar com profundidade esses mapas que irão compor um estudo ambiental e licenciamento ambiental de um condomínio. E aí ele foi lá e me propôs esse prompt. Eu pedi para que ele, então, nas características, pegasse as informações dos mapas. E aí sim, então ele montou todo esse prompt com contexto, com comando, ou seja, ele está dizendo como que deve se comportar, ele está dizendo a localidade, ele está dizendo o que a IA deve fazer. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esse prompt. E agora sim, eu vou lá no Sabe Tudo João de Barro, que é o especializado em meio físico, começar do zero. Vou fazer aqui. Ó. Então, eu estou subindo os mapas aqui para ele. Eu fui lá, confeccionei os mapas a partir das imagens históricas, subi, fiz o upload. Agora a ferramenta já sabe. Agora, simplesmente eu vou vir aqui e colar o prompt que eu gerei com a própria IA. Pô, Vitor, mas gerar o prompt com a IA, essa é a maneira mais assertiva de você gerar um bom prompt. Por isso não cai na ladainha aí de que, compre aqui, eu já vi, tá? Compre aqui pacote com 300 prompts. Isso aí é uma ladainha, isso aí não conversa com aquilo, porque aqui você já criou um prompt para o que você precisa. E quem criou esse prompt para você já foi um agente treinado, bem diferente do que se fosse só o ChatGPT.
Então, você diz quem que ele é, você dá o comando, que é para ele analisar os mapas e anexos e produzir uma interpretação técnica estruturada, seguindo a identificação de contexto espacial, descrever o que é observado em cada imóvel, comparar os anos entre si, apontar indícios de manutenção, supressão de vegetação, regeneração natural, alteração de paisagem, pressão antrópica de entorno. Eu estou dando para ele aqui as características, porque o fazedor de prompt, ele leu lá no mapa, que a gente está em 57, 78, 2000 e 2025. Então, ele já colocou ali, então, qual que é o período analisado, quais são as características de entrada que vocês estão vendo aí, quais cuidados, para não inventar informação, não conclua sobre a app, nada muito certeiro, porque isso é uma leitura cartográfica. E aí a gente vai, então, botar ele para funcionar. Pronto. Agora, a partir disso, ele vai fazer toda a leitura de cada um das imagens, de cada um dos mapas e vai comparar ano a ano e vai trazer indícios, possíveis implicações ambientais com relação a isso. Olha só o quão bom ficou isso aqui. Quanto tempo você demoraria para fazer um troço desse? Lógico, qual que é o seu papel aqui agora? Não é simplesmente vedar os olhos e copiar, colar, botar no estudo ambiental, aí você está realmente delargando a sua competência técnica. Não, o teu papel é fazer aquilo que você, como profissional ambiental, sabe fazer melhor, que é agora validar essas informações. Então você vai abrir o mapa e vai ler aqui, vai entender. Obviamente não faz o menor sentido eu ler completamente isso aqui para vocês, mas eu vou pegar alguns trechos, né? Então, observação ano a ano, no mapa 57, observa-se que a área do imóvel estava inserida em cobertura vegetal contínua, com textura compatível com vegetação mais aberta ou em estágios menos homogêneos. A indicação de clareira. Em 78, nota-se um adensamento da cobertura vegetal no interior e no entorno, com maior continuidade da mancha florestal. Em relação a 57, mapa de 2000, a área objeto aparece majoritariamente coberta de vegetação. Então, ele vai comparando ano a ano e traz aqui indícios cartográficos e possíveis implicações ambientais. O que ele colocou aqui? Indica que o imóvel ainda conserva cobertura vegetal relevante, integrada ao contexto local, o que sugere atenção especial quanto à supressão. Agora, vou pedir para aquele aqui, estime percentuais de uso e ocupação para cada ano. Então, aqui eu vou querer agora que ele faça o quê? Que ele faça uma estimativa, ainda que não tenha um alto grau de precisão, a gente consegue ter uma noção até para explicar para o órgão ambiental melhor e explorar melhor essas informações. Então, ele trouxe aqui uma estimativa, tá? De 75% a 85%. Não é preciso, mas permite com que a gente já tenha uma grande ideia. Ele ainda traz um quadro resumo aqui no final. E essa ferramenta ele sempre vai te questionar qual que é o próximo passo. Né? Qual que é o próximo passo a ser feito? Quer converter essa estimativa em texto técnico formal para o relatório? Eu vou botar aqui para ele que sim. Né? Ou seja, eu ali botei o número, dei o enter, ele já vai captar, já vai entender. Novamente, percebam que esse vídeo aqui tem um pouco menos de 9 minutos, talvez um pouquinho mais, a hora que a gente for encerrar ele, e esse foi o tempo que a gente usou para ensinar a fazer esse tipo de análise. Então, imagina quanto tempo você vai demorar aí do outro lado. E agora, talvez seja o grande questionamento. Quanto tempo você demoraria sem uma ferramenta como essa? Se você gostou desse vídeo, se você entendeu que ele é útil, dá um joinha ali. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de também compartilhar esse vídeo para um colega seu que atua na área ambiental e que você goste. Não precisa compartilhar se você não gostar, não. Tá? Compartilhe só para as pessoas que você gosta. Um grande abraço, até a próxima.